Thelma? Oi, Grazi. Terminou agora. Tá. Estamos em 54. Espera, vocês que mandam. Eu acho que podíamos começar, hein? São 10h06. Não vai comprometer. Oi, Thelma. Oi. Eu acho que como os professores estão assistindo nas escolas, né, são menos pessoas aqui na sala, né? Isso. Então, vamos lá. Bom dia a todos, gente, tá? Desde já agradeço imensamente a participação de vocês, a atenção. Eu sou a Thelma, PCNP de Química e de Física da Diretoria de Ensino, e hoje nós vamos estar, conversando um pouquinho a respeito desse retorno gradativo, que está ocorrendo, cada escola vivendo o seu momento, nem todas ainda retornaram, então a gente tem aí situações bastante assim, diferentes, vamos colocar assim, desde a clientela, a realidade de cada aluno. Então nós escolhemos alguns pontos principais para estar conversando com vocês, e eu vou passar agora a compartilhar a minha tela, desejando já a vocês aí, agradecendo que estejam bem. Eu vou passar agora o compartilhamento para a gente poder conversar um pouquinho a respeito dessa nova realidade, Então, vamos ver. Aí, se estiver tudo ok, meninas, vocês me avisam. Apareceu? Belezinha, tá compartilhando. Tá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho justamente dessa volta dos alunos, Desse acolhimento e também da socialização de boas práticas, que é muito importante, principalmente levando em conta que quanto mais ideias, quanto mais práticas exitosas nesse momento, para que sirva de inspiração aí a todos, tudo que for acrescentar um bom processo de ensino-aprendizagem será muito bem-vindo nesse momento. As recomendações de sempre, os microfones aí desligados, se precisar, levantar a mão, as meninas vão estar no chat para qualquer dúvida, e ao final, é que nós vamos estar disponibilizando o formulário aí de avaliação para vocês, tá certo? Então, nós vamos ter 2 momentos nesse encontro. No primeiro momento, vou estar aí conversando com vocês um pouquinho a respeito da importância, desse acolhimento, nesse retorno dos alunos. E depois, nós vamos ter a presença de 2 professores, do Gabriel e do Cássio, desde já agradeço, que vão estar socializando com vocês algumas atividades que são aí exitosas, que tiveram aí um retorno bem positivo com os seus alunos. Antes de começar, esse primeiro slide remete às competências socioemocionais. Tudo isso foi muito falado, lives, Muito se fala das competências socioemocionais desde o começo, que começou, desde o início dessa pandemia, Estamos vivendo vários estágios, como eu já disse, e não tem como desvincular, O professor, o aluno, ele traz nesse retorno uma bagagem muito grande, emoções diversas, realidades diferentes, e mais do que nunca, como receber esse aluno que retorna. Nós estamos vivendo uma realidade de escola híbrida, e como eu disse, muitas ainda não retornaram, mas estão retornando aos poucos, e de uma maneira geral, o objetivo é único, que essa relação, que essa permanência do aluno na escola, não só a volta, mas a sua permanência, que ele possa retornar os seus sonhos, que ele possa de novo direcionar, ter metas, ter sonhos, os seus projetos de vida, daqui para frente, a realidade ela possa ser um pouco mais, assim, clara, ele possa voltar a sonhar, ele possa estar voltando a ter esse pertencimento à escola, ver sentido naquilo que ele está fazendo, Então, num primeiro momento, essa retomada, ela vai causar uma série de incertezas. E no que diz respeito a esses conteúdos pedagógicos, que muito vai ficar pelo caminho. Então, os nossos alunos, eles costumam ser extremistas, Quando eles estavam presenciais, quantas vezes dando aula ali, eles falavam,
Nossa, professora, eu não entendi nada, não sei nada, é sempre aquele extremo, e sempre para o não entender. Conteúdos pedagógicos, né? Essas incertezas, elas afetaram tanto o conteúdo, o objeto de conhecimento em si, como a habilidade individual desses alunos de estar, assim, ter essa autonomia de aprender, né? Essa incerteza também da parte social. Eles estão voltando para a escola. Infelizmente, nós tivemos a notícia aí que essa nova variante aí do vírus foi detectada em nossa cidade, aqui em Botucatu. Então, tem todo esse medo de estar voltando, de não poder ainda ter aquela aproximação como eles gostariam de ter com os colegas, mas tudo isso, gradativamente, e a gente não pode perder nunca a esperança de que vai ser sempre para melhor, né? E o aluno, ele tem que ter em mente que ele pode, sim, resgatar muito daquilo que ficou para trás. Daqui para frente, vai ser uma realidade que sempre vai estar acrescentando, né? O positivismo, a sensação de que vai dar certo, isso precisa realmente ser relembrado a todo momento. Vai dar certo, né? Não deixar que o desânimo, que o desespero, que aquela sensação de, nossa, não vou conseguir, isso realmente ele vai ter que ser sanado daqui para frente. Porque a nossa realidade agora é de otimismo, é de estar criando condições para que esse aluno, eu sei que as incertezas, né, não é somente o aluno, é toda a equipe escolar, professores ainda também, nem todos estão retornando, mas mesmo à distância, essas incertezas, elas precisam cada vez mais serem colocadas aí de lado e acreditar, né, que com o esforço de todos, com a colaboração de todos, tudo vai dar certo, né? A gente tem que ser otimista. O professor não desiste nunca, tá? Brasileiro, né? Professor, principalmente, não pode desacreditar no trabalho que já vem realizado. Vocês se reinventaram, vocês não tiveram, assim, não mediram esforços para estar atingindo e buscando esses alunos. Então, essa conversa que eu estou tendo com vocês, esse início de APPC, é somente para reforçar alguns pontos principais. Não tenho a pretensão de querer ensinar nada, né? É só realmente para refletir, né? Vamos repensar algumas coisas que podem ser aí marcos, né, de retomadas ao nosso trabalho, para que isso seja feito de uma maneira mais prazerosa e que tenha um retorno mais positivo possível. Antes, o acolhimento, ele se fixava, assim, ele se concentrava mais nas primeiras semanas de aula. Quando os alunos retornavam da escola, de umas férias, a gente preparava, né, todo um ambiente agradável, as dinâmicas para ver os seus projetos de vida. Então, isso se concentrava mais nas 2 primeiras semanas, né, no primeiro momento. Só que agora, nesse acolhimento, já que tudo é gradativo, cada momento, isso aí vai se estender um pouco mais, né? Então, o que é esse acolhimento? É uma ação pedagógica que vai favorecer a integração dos estudantes por meio do Grêmio Estudantil, professores, gestores, pais, funcionários. Então, a união de todos, né? E nunca o Grêmio Estudantil ele teve um peso tão grande. Hoje em dia, a gestão escolar ela tem uma parceria muito grande com todos os colegiados da escola, como diz. Não tem mais como desvincular o Grêmio do Conselho de Escola, da PM. E formações são feitas nesse sentido para que o Grêmio ele tenha uma voz muito atuante. E entre os pares, né? Os alunos entre si, eles se entendem muito bem. E muitas escolas foi de extrema importância essa parceria com o Grêmio, nessa busca ativa, nessa ajuda, né, daqueles mais carentes, daqueles que não tinham acesso, no apoio quando esses alunos retornam à escola. Então, o Grêmio Estudantil, principalmente, junto com o Conselho de Escola, todos, né, todos mobilizados para que esse acolhimento possa ser o mais exitoso possível. E não somente nesse primeiro momento, né? Isso aí vai se estender ainda por muito, muito tempo. E de que maneira que essas atividades, então, que serão propostas, vão estar juntamente com essas competências socioemocionais, elas podem
ser trabalhadas, né? Como que esse acolhimento e essas propostas elas vão estar sendo colocadas em prática? Bom, alguns pontos que são importantes e pontos de atenção. Foco: redirecionar o olhar da comunidade escolar para essa nova realidade. Como eu disse, o apoio, né? Abraçar mesmo essa causa. Essa ligação professor e aluno, ela não está isolada. Toda a comunidade escolar. A gente tem aí alguns projetos dos pais que também vão estar ajudando, né? Eles vão ter uma recompensa financeira para isso, né? Outros não, outros são voluntários mesmo. Mas aí, um bom planejamento, né? Essa volta, um bom planejamento, as metas definidas, para que essa realidade possa ser, assim, alcançada da melhor maneira possível. A empatia, né? Um termo também bastante usado e que deve ser realmente colocado em prática, né? Sentir um pouco do outro, ter esse olhar de cuidado, né? Todas as necessidades que estão ao redor desse aluno, da sua família, da sociedade, né? Desse âmbito escolar. O respeito, promover relações entre estudantes e educadores de uma forma mais atenciosa. Então, tudo tem a ver realmente com o emocional. Quando a gente está bem, quando a gente se sente bem, as coisas fluem, as coisas caminham melhor. Tolerância ao estresse, né? Isso aí realmente às vezes não é tão fácil, né? Eu estou colocando esses pontos principais, mas na prática, às vezes isso parece difícil, mas é o respirar fundo, né? É o repensar, não, vai dar tudo certo, como eu disse. Eu acho que o otimismo é a palavra-chave nesse momento. E a imaginação criativa, dar novos significados às oportunidades que se abrem no momento. E o professor é muito criativo, né? Ele, como eu disse, se reinventa, ele busca de novo, mais um pouco, então, sempre estar repensando essas atitudes aí, essas metodologias, para estar aumentando cada vez mais esse vínculo com o seu aluno, né? Para aquele que está tanto longe como aquele que está presente, próximo de si. E como realizar o acolhimento de uma melhor forma, para que esses alunos se sintam pertencentes, que sintam que eles vão voltar, vão permanecer, e muitas vezes a única referência positiva na vida desses alunos vai ser realmente a escola, vai ser aquele olhar cuidadoso do professor, né, dos funcionários, a importância, né, eu sou importante, eu estou voltando, aqui realmente vai ser o lugar que eu posso estar, que eu vou melhorar, né, é aqui que eu vou buscar trilhar o meu caminho. E aí que se faz importante os espaços coletivos de conversa. Isso já é prática também em várias escolas. Criar esse espaço que o aluno possa externar aquilo que o angustia, aquilo que possa estar prejudicando, né, afetando essa parte cognitiva de conhecimento, essa parte que vai influenciar no processo da aprendizagem. Promover atividades de integração dos alunos, vários momentos, fica um pouco em casa, quando ele volta, né? O que ele vai estar trazendo depois de dúvidas, o que ele pode estar acrescentando aos colegas, porque essa troca também é bastante importante. Esse apoio pedagógico também, um projeto do Estado que colocou os psicólogos na escola justamente para esse trabalho coletivo, para estar auxiliando nesse retorno, ajudando esse aluno a buscar um fortalecimento emocional, disponibilizar materiais didáticos complementares. O centro de mídia, ele já traz ali, ele já direciona o trabalho da maneira que deve ser, né? As suas aulas, às vezes alguns alunos não têm acesso, mas agora, né, é muito importante fazer essa adaptação, ou pelo menos seguir aquilo que o centro de mídia está propondo, porque ele já tem essas diretrizes, ele já vai estar colocando para os professores quais as habilidades são essenciais, né? Nesse processo de recuperação, ele já coloca aquelas que são realmente básicas para cada ano sério. Lógico, o professor tem autonomia de estar escolhendo o que trabalhar, quais objetos de conhecimento trabalhar, mas
não perdendo de vista aquilo que é proposto pelo centro de mídia, porque eles já fazem as adaptações necessárias, né? Eles já direcionam isso num caminho a buscar o resgate, né? De todo esse objeto de conhecimento que ficou aí meio que disperso, disseminado ao longo de todo esse afastamento. E evitar cobranças excessivas. Eu sei que essa frase é bem batida, mas muitas vezes mais, de verdade, né? Porque tanto para o professor como para o aluno, essa sensação realmente, nossa, o desespero, né? Nossa, mas eu preciso dar isso, o aluno precisa saber isso, né? Mas filtrar, né? O que realmente vai ser essencial nesse momento para que meu aluno tenha condições, né, de ter aí novamente um ponto de partida, daqui para frente, o que realmente vai ser essencial para ele. E quando ele é, assim, muitas coisas são cobradas, ele acaba não fazendo nada de uma maneira, assim, produtiva, né? Então, um pouco, né? Aí ele vai ganhando confiança, ele vai realizando as pequenas tarefas, aquilo que pode ser básico mesmo e servir de alicerce para outras atividades mais complexas, outras habilidades mais complexas, mas assim, gradativo, né? A cobrança, eu sei que no começo do ano letivo tem todo um planejamento, tem todo, dentro de cada componente curricular, a gente tem uma série de objetos de conhecimento, de uma série de habilidades a serem cumpridas, mas não é o momento de querer sanar todas, não vai dar tempo, né? A gente sabe disso, não dará tempo. Então, e repetindo, o próprio centro de mídia já está filtrando isso, então cabe aí a cada professor, né, saber da realidade dos seus alunos, a maneira como ele vai estar explorando e gradativamente vai colocando aquelas que ficaram pelo caminho, né? Vai demorar muitos anos para que a gente possa realmente ter tudo rodando aí como deveria. Mas não é o momento de ficar aí com essas cobranças excessivas, nem tanto para o professor e nem tanto para o aluno, né? Bom, gente, essa primeira introdução que eu fiz aí com vocês, como eu disse, foi só realmente para relembrar alguns pontos importantes e até tranquilizá-los que nada, né, tranquilizá-los no sentido assim, vocês sabem, né, mas o trabalho pode às vezes parecer isolado, pode parecer uma coisa assim, muito característica, muito própria, mas é algo assim que está acontecendo em todos os lugares, né, essas incertezas, essas inseguranças, está acontecendo. Então, arregaçar as mangas, se unir cada vez mais, se ajudar cada vez mais, e é justamente por isso que nós optamos, né, em fazer esse convite, que prontamente aí, né, nós somos atendidos, né, o professor Gabriel, ele é da diretoria de ensino de Jaú, a professora, a PCNP Grazi entrou em contato, ele é um amigo dela, e prontamente ele veio compartilhar aí, socializar com vocês algumas metodologias, né? Alguns caminhos que dá super certo com seus alunos. Então, nesse momento, que isso sirva, né, de inspiração aí para vocês. Alguns já fazem coisas muito diferentes e é por isso que a gente sempre pede, ó, é bacana vocês virem e estar passando isso para os colegas. Porque às vezes tem um trabalho tão bacana e fica tão solitário isso na escola. Então, não é uma questão assim de realmente, olha, puxa, isso foi legal, isso foi bacana, por que não, né, estar passando isso para os meus colegas? Então, nesse momento, né, eu vou estar passando a palavra para o professor Gabriel, como eu disse, né, ele é da diretoria de ensino de Jaú, e ele vai estar aí conversando com vocês um pouco a respeito de práticas exitosas, tá? Então, eu passo a palavra, eu vou deixar de compartilhar agora a minha tela. Muito obrigada pela atenção, desculpe aí, né, se em alguns momentos eu fui repetitiva, porque esse assunto ele é muito falado, mas eu acho que nunca vai ser demais ser reforçado. Todos os cuidados que envolvem essa volta e a garantia que esse aluno permaneça com seus sonhos, com seus objetivos, com as suas metas, tá? Passo a palavra, então, professor Gabriel. Muito obrigada, pessoal.
Olá, pessoal. Bom dia. Não é eco aqui? Agora melhorou. Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Gabriel, tá? Eu sou professor de biologia, sou formado em ciências biológicas. E agora, atualmente, né, eu sou professor de biologia, né? E sou PCA de ciências da natureza e matemática, numa escola aqui em Jaú, tá? Gostaria de agradecer a oportunidade, né, o convite da professora Graziella, da PCNP de Ciências, pelo convite, né? Também agradecer também a minha coordenadora, a Karen, que ela também autorizou, né, que eu viesse aqui participar. E eu gostaria de compartilhar uma prática, né, uma atividade que eu realizei tanto da forma remota, né, e também pode ser feita na forma presencial, no ano passado, tá? E também a gente fez esse ano na minha escola. Lembrando que, por exemplo, que ano passado minha escola ainda era ensino regular, tá? Então, é possível realizar no componente de biologia, tá bom? Bom, deixa eu aqui só avançar. Bom, nós vimos que nesse período, né, de pandemia que começou desde março de 2020, que todo mundo entrou em dúvidas, né, o que iria acontecer com a escola. Aí em abril começaram as aulas remotas, muitos desafios, né, com o centro de mídias, muito professor que teve que aprender a usar várias plataformas, né, até ano passado, Google Meet, Microsoft Teams, né, tudo isso fazia parte do nosso repertório, né, do que a gente fazia com os alunos. E a gente percebeu na nossa escola, né, não só na nossa escola, mas a partir de vários autores, que um dos maiores obstáculos observado na educação básica e também na superior, né, porque pelo que alguns colegas falam, foi o baixo engajamento, né, e adesão dos estudantes na participação das atividades escolares. Então isso foi um grande problema também que a gente observa, e na minha escola isso não foi diferente, tá? Eu, ano passado, atuei nos anos e ensino médio, com eletiva, com biologia, com aula de TI, e a gente observou que eles não estavam participando tanto das aulas. Então, nós observamos o seguinte problema: a baixa adesão dos estudantes na realização das atividades remotas. Ano passado, por exemplo, a gente fornecia um formulário ou podia ser por PDF, ou poderia ser pelo Google, tá? Google Forms, e a gente percebia que pouquíssimos alunos participavam de todos os formulários, né? E a gente tinha um grande problema. Então, a gente pensou, né? Eu pensei, né, em conjunto com minha coordenadora, em fazer uma nova forma de implementar alguma coisa para que os alunos se interessassem mais em participar das aulas. Então, por exemplo, para quem se interessar depois, foram essas habilidades que eu trabalhei, tá? A maior parte do tempo com os estudantes, tanto da primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Aí vai depender do conteúdo, vai depender da turma, tá? Eu simplesmente vou falar a metodologia que eu usei, tá? E a gente queria observar, se utilizando uma metodologia diferente, a gente observava uma melhora no engajamento desses estudantes, para ver se eles realmente conseguiriam participar mais da aula, se eles se sentiriam mais motivados. Bom, inicialmente, foi pensado em utilizar a metodologia de estudos de caso, tá? Que o estudo de caso nada mais compreende, né, que já era uma coisa utilizada em vários cursos de saúde no ensino superior, e eu pensei assim, por que não utilizar na educação básica? Então, o estudo de caso nada mais é do que uma narrativa de um evento, um caso clínico, ou qualquer uma situação que faça com que o aluno reproduza, ele utilize conhecimentos e aplique na vida real, né? No cotidiano dele. E eles são baseados na descrição de uma situação real, que geralmente envolve uma decisão, um desafio, oportunidade ou problema a ser enfrentado. Que a gente sabe, né, que o adolescente mais gosta é desafio, principalmente no ensino médio, né? Que a gente, principalmente, eu não sei vocês, gente, porque assim, no ensino médio, né, até comentei com a minha coordenadora que a gente observava que os alunos não participavam da aula. E quando participavam, eles ficavam quietos, fechavam a câmera, sabe, não respondiam. E eu me sentia mal por isso, eu queria que eles participassem um pouco mais da aula. Então a gente utilizou
essa metodologia de estudo de caso, né, com caso clínico, tá? Mas a gente pensa, será que o estudante ele consegue resolver caso clínico? Então, o que a gente vai ver? Uma característica, de acordo com Harrod, em 98, um bom estudo de caso, ele tem que ter personagens, tem uma utilidade pedagógica, ele não pode ser muito longo, tá? E tem que provocar conflitos. Ele não pode ter uma respostinha exatamente fechada, mas ele tem que abrir um espaço para uma discussão, para que os estudantes eles possam discutir entre eles possam chegar a diferentes conclusões e ver qual que é a mais próxima da realidade, qual que é a mais cabível para aquele momento responder. Então, inicialmente, eu utilizei esse estudo de caso, tá? Isso aqui é um exemplo, tá? Que colocava lá paciente, colocava características, uma situação, e colocava algumas questõezinhas abertas para guiar ele para uma resposta. Aí eu colocava mais questões para ele praticamente fechar um diagnóstico para o paciente. Gente, logicamente, isso usei para o terceiro ano, para a terceira série do ensino médio, que no segundo bimestre fisiologia entra, né? Fisiologia, botânica, zoologia, mas eu foquei bastante em fisiologia humana. E eu coloquei questões para que ele realmente pudesse chegar a uma resposta, tá? Então, eu usei mais ou menos essa narrativa. Aí, uma coisa interessante. A gente percebeu que realmente eles começaram a participar mais, tá? Dessas aulas e dessas atividades. E aqui estão um pouquinho dos comentários dos alunos, tá? Eu peguei esses comentários tanto por formulário do Google Forms, tanto no diálogo com eles no WhatsApp, né? Eu acho que muitos professores acabaram falando com o aluno praticamente o dia inteiro no WhatsApp, né? Porque eles pegam o nosso número, eles acabam tendo dúvidas, né? Uma coisa interessante que a gente pode perceber. Esses alunos, né? E essa atividade foi dada tanto em biologia como na minha eletiva, por isso alguns falam eletiva, mas eu foquei no componente curricular de biologia, tá? E o que é interessante em vermelho, o aluno fala, eu fiquei um pouco perdida, professor. Alguns falam, as aulas ficaram mais divertidas. Alguns falam, eu tô gostando de participar da aula. Mas o interessante é que, assim, eles falaram que estava interativo, só que outros falaram que estava difícil. Que, assim, eu tô achando legal, tô achando interessante, só que tá muito difícil de entender, professor, o que tá acontecendo, né? Entender esses casos e tal. E alguns falaram assim, não estou entendendo perdão, algumas atividades, tá? E, assim, é interessante que alguns estão gostando bastante e outros, embora gostem, falam, professor, não estou entendendo direito, né? Aí, a gente pensou, como que a gente adapta esse estudo de caso de uma forma que o estudante, ele tenha uma imersão melhor nesse estudo de caso e ele possa, pelo menos, ter um engajamento melhor para que ele possa participar mais. Aí veio uma conversa com uma aluna, porque assim, a gente dá aula pelo Google Meet, né? E às vezes os alunos ficam para conversar um pouquinho. E, gente, uma coisa que eu percebo, se você fala para o aluno, você leu tal coisa, você leu aquele texto que eu mandei você ler? Ele fala que não leu, né? Mas você fala assim, viu, você tá maratonando alguma série nessa pandemia? Que eu perguntava no passado. Gente, era quase que unânime. Eles estavam maratonando as séries, Grey's Anatomy, como que é? Dr. House não estavam, né? Mas Grey's Anatomy, The 100, várias séries, tá? Friends, séries antigas, séries novas, né? Enfim, eles começaram a maratonar muitas séries. Aí uma aluna falou assim, professor, por que a gente não começa a utilizar nas aulas de biologia, de eletiva, tudo, por que a gente não começa a ver série? Porque teve uma aluna que ela viu alguma cena no Grey's Anatomy e ela queria perguntar se aquilo era verdade ou não. Então, a gente percebeu que boa parte dos alunos começaram a maratonar séries, ver mais séries durante a pandemia. E algumas narrativas são interessantes porque elas levantam discussões, tá? Por quê? Porque todas essas séries, principalmente as séries médicas, né, drama médico, vou falar, elas têm uma curadoria, elas têm uma equipe por trás que estuda alguns casos clínicos, estuda algumas situações médicas, né? Elas coletam de outros médicos, de hospitais, de consultórios, para ver, assim, como que eles criam uma narrativa baseada em doenças. Logicamente, gente, eu sei que as séries têm as limitações dela, que eu vou falar mais tarde, tá? Mais para frente. Mas o interessante é falar
por que a gente não pode pegar uma coisa que o aluno vê o dia inteiro e falar, vamos ver a série, mas vamos tentar refletir sobre ela, vamos ver se realmente dá para se interessar por isso e dá para ver um pouco de biologia, dá para ver um pouco de física, química nisso? Essa aqui pesquisa feita, né, por Souza e Leite, ele observou que, por exemplo, na parte de ciências, existem séries como Breaking Bad, Sherlock, Dr. House, CSI, que elas são muito procuradas, tá? São as mais acessadas. E o Jost, que é um ator novo, que fala um pouquinho sobre série, tá? Um autor francês, ele falou assim que as séries de TV, elas têm ganhado mais destaque, porque elas atraem mais atenção do público. Tanto que ele usa o termo sériefilia para substituir cinefilia, né? O cinéfilo tal. Ele sugere que logo vai ter um termo seriéfilo, tá? De pessoas que são viciadas em série. Que, basicamente, ele se baseia que a série tem um estilo de narrativa que prende mais atenção, tá? Logicamente que não todos, mas provavelmente muitos de nós, né, professores, inclusive, nesse período de pandemia, teve alguma série que a gente se interessou em ver, né? Ficou curioso, tal, né? Então eu pensei, por que não utilizar séries de TV como metodologia? Então, como que eu utilizei? Eu assisti muita série, tá, gente? Eu escolhi uma série para discutir um episódio. E qual o critério? Para a parte de biologia, eu usava alguma doença ou uma condição médica coerente com a realidade, com sinais evidentes, envolvendo a investigação clínica, com citação de parâmetros fisiológicos. Então, assim, por exemplo, assim, tem muitos episódios, tem muitas coisas que a gente vê nas séries que a gente fala, nossa, tá muito, muito fantasioso, né? Então, a gente, como professor de biologia, tinha que se basear numa coisa mais próxima da realidade mesmo, tá? Então, a gente pode ver que a série pode ser um recurso, sim, para introduzir, aprofundar ou até enriquecer alguns conhecimentos científicos. E ela pode problematizar questões escolares e melhora na capacidade crítica dos estudantes, diminuindo a separação entre ciência e sociedade. Então, o nosso objetivo é assim. Eu tenho alunos, gente, que eles... Imagina, Grey's Anatomy é uma série famosíssima entre eles. Eu acho que quem pergunta pro aluno, você vê Grey's Anatomy? Eles vão falar que assistem, né? Que eles estão até brincando, que eles são formados em Grey's Anatomy. Eu tenho uma aluna, gente, do primeira série do ensino médio, que ela assistiu as 16 temporadas, ou 17, não lembro, ela viu 3 vezes, gente. Ou seja, e cada episódio tem em média 40 minutos, né, do Grey's Anatomy. Então eu falo, gente, a menina, ela vive vendo essa série. Por que a gente não pode utilizar aquilo que ela vê e discutir alguns conceitos científicos? Então, como que eu utilizei basicamente? Eu transmitia partes do episódio via Google Meet, tá? Eu tenho os DVDs, tem tudo certinho. E pausava em alguns pontos para a discussão das evidências e sinais mostrados, tá? Ou seja, os tópicos de fisiologia, pode ser de química, de física. Aí eu falava, gente, por exemplo, o que você percebe? Por que a pressão do paciente subiu? Ou por que vocês acham que o paciente teve tal sintoma? Aí eles começavam a levantar as hipóteses. Mas onde? No Google Meet, tá? No chat eles começavam a discutir entre eles. Então a gente só media as discussões. Então eu aplicava isso de diferentes formas. Então eu vou explicar uma por uma, tá bom? É basicamente o método 1, tá? Que seria o estudo de caso, que eu usei 2 séries principais. Dr. House, eu acho assim que é uma série assim que ela já está finalizada, né? Ela foi interrompida, que eu acho que muito aqui a gente já ouviu falar do Dr. House, que eu adoro. E a série Diagnóstico do Netflix, tá? Que é da Lisa Sanders. Para quem não sabe, a Lisa Sanders, ela é uma das consultoras do Dr. House, tá? Uma das consultoras da série, e ela escreve casos diferentes, né, aleatórios, para o The New York Times. Nessa série, eu escolhi apenas um episódio e escolhi as cenas específicas que caracterizassem uma doença. Então, o aluno ele deve se atentar às pistas e desvendar qual doença está envolvida. Nesse episódio, que é a temporada 1, tá? Temporada 1, episódio 10, e o histórico do paciente, era uma paciente. Ela era uma moradora de rua, aí ela começa... Aí, assim, eu escolho algumas cenas do episódio, vou mostrando para eles, aí eu pauso, gente, o que vocês viram diferente nessa cena? Aí um aluno fala, professor, ela teve febre.
ou um deles percebeu que a paciente tinha aversão à água e luz. Quando abriu a cortina do hospital, do quarto, ela começou a ter um comportamento de ter aversão à luz. Todos esses sintomas, gente, são sinais, né, que os alunos destacaram, eles que perceberam. E aqui começou, isso aqui foi a primeira aula que eu dei, tá? Gente, era uma aula de sexta-feira, 8 horas da noite. Tinha esses alunos aqui. E, gente, assim, imagina, sexta-feira, 8 horas da noite, eu dando aula síncrona, eu falei, meu Deus, não vai entrar ninguém. Entraram esses alunos, tá? Entraram 10 alunos, e eles começaram a discutir, querer conversar sobre a aula e tal, né? E aí, à medida que eu comecei a usar essas séries, eu percebi que eles começaram a participar mais, né? Porque a aluna adora comentar com os outros. O episódio, ele levantou várias hipóteses, tá? Por que é importante usar isso? Às vezes, eles têm a noção que a ciência é uma coisa finalista, que não tem discussão quanto à ciência, que quando o médico fecha um diagnóstico, é aquilo e acabou, né? Então, a gente começa a perceber, bom, não é bem assim, né? Então, eles destacaram esses principais sinais. Febre, aversão à luz, perda de sensibilidade nos membros, e que ela vivia num lugar com morcegos. Então, eu passava cenas do episódio e interrompia. E eu fazia pausas para quê? Para que eles fossem falar o que eles achavam. E nesse momento eu falei, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem. Tem alguns que falavam corona, eu acho que ela tá com muito açúcar no sangue, diabetes. Gente, eles mesmo começaram um a ajudar o outro a responder, tá? Então eu parava, fazia algumas questões para provocar eles, para eles prestarem mais atenção no episódio e ficarem mais curiosos, tá? Na terceira etapa, eu aplicava um questionário no Microsoft Forms, perguntando as seguintes coisas. Qual a nota que você dá para a aula de hoje, de 1 a 5? Qual doença foi apresentada? Quais sistemas estavam envolvidos na doença? Nervoso, respiratório, circulatório, né, cardiovascular? Enfim, como esses sistemas foram atingidos? E a última pergunta, é possível aprender fisiologia, estudo do corpo humano, né? Às vezes eles não sabem, a partir da investigação desses casos? A gente percebeu que a doença daquele episódio era a hidrofobia, né, a raiva, e 9 responderam que era o sistema nervoso. Aí a gente começou a perceber que, assim, alguns tinham facilidade de identificar o sistema que foi comprometido, e outros tinham um pouco mais de dificuldade, mas isso permitia que eles participassem mais da aula, que a gente pudesse ter uma coisa diagnóstica em relação ao que eles sabem e procurar eles depois, para tirar as dúvidas. Nessa pergunta, é possível aprender fisiologia a partir da investigação desses casos? Então, gente, a gente começou a perceber um comportamento diferente deles. Eles acham que o básico dá para aprender, tá? Porque a série tem uma linguagem mais leiga, eles falaram. Isso aqui são todas as respostas deles, tá? Aqui fala que, por exemplo, que eles começaram a entender mais fisiologia, que, com certeza, é uma forma de despertar interesse, mais dinâmica, que eu posso ter uma noção melhor da doença. E outros acham que é uma coisa mais profunda a série. Gente, eu acho que o interessante nesse momento, né, o conteúdo é importante, mas o engajamento, principalmente o que a gente viu no passado, é muito importante também. O estudante, ele perceber que ele está participando de alguma coisa que é divertida para ele, que é interessante, que ele se adentra. Aí você começa a perceber, você começa a envolver ele, aí você consegue dar uma aula expositiva melhor para ele, tá? Essa aqui é uma outra série, tá? Uma série documentário, Diagnoses, do diagnóstico, tá? São casos misteriosos. No caso, esse paciente, o Matt, ele tinha déjà vus e desmaiava. E aí começava a mostrar o que acontecia com a pressão cardíaca, com a pressão arterial dele, um sistema cardiovascular, o que acontecia com o sistema nervoso dele, e a própria médica no episódio ia mostrando, tá? Ela ia explicando. Então, assim, a série toda era sobre um mistério que estava acontecendo. E aí o que acontecia? O paciente tinha uma doença, ele procurava a médica, a Lisa Sanders, e ela publicava na internet o caso dele, e pessoas do mundo inteiro tentavam descobrir qual doença esse paciente tem. Aí eu falei com meus alunos, gente, vamos tentar descobrir o que ele tem? Aí eles toparam, tá? O paciente, então, através de uma rede virtual, ele tenta descobrir a doença, junto com a médica. Essa aqui é a médica, tá? Do episódio. E esse aqui é o paciente. Eu fazia pausas durante as cenas para provocar eles, para ver, gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês estão entendendo o que está sendo o problema dessa cena?
E a gente discutia. Isso aqui eu utilizei com o primeiro ano, tá? No terceiro bimestre. Quando o tópico é saúde e tal, eu tentei ir um pouquinho para saúde mental, porque eu acho que é uma coisa muito importante para se trabalhar nessa época, né? Porque muita gente pensa só em patologias, doenças tropicais, mas trabalhar também um pouco de saúde mental é importante. Nem tá o slide aqui, mas eles descobriram, tá, gente? O caso desse paciente, ele tinha transtornos de ansiedade, tá? O principal diagnóstico dele. E como ele teve muitos traumas na infância, ele tinha déjà vus que eram relacionados à infância dele, aí ele desmaiava por causa do estresse, entre aspas, tá? E uma aluna descobriu, tá? Uma aluna, ela que, assim, deu um diagnóstico, né, entre aspas, ela falou, eu acho que é isso, ela acertou. E ela explicou bonitinho, gente, a aluna do primeiro ano. Uma do primeiro, uma do terceiro, né? Gente, o que acontecia? Às vezes eu dava uma aula pro primeiro e chamava o pessoal do terceiro mais interessado. Gente, vamos assistir a aula? Aí eu percebia que eles gostavam, assim, mesmo que a aula não fosse mesmo se a aula fosse para uma outra turma, alguns alunos pediam para participar, tá? Lógico que não muitos, mas eles pediam. Isso eu acho interessante. O método 2, de casos clínicos, tá? Eu pegava diversas cenas, pegava assim uma série, pegava cena, diferentes episódios e falava, não, hoje eu vou trabalhar cardiovascular, hoje eu vou trabalhar renal e assim por diante. E mostrava cenas específicas daquele episódio, tá? E nisso usei Grey's Anatomy, gente. Grey's Anatomy é uma série complicada de usar às vezes, porque o foco deles é o romance, né, gente? É o romance, é o amor, né? O namoro. Então, tem alguns episódios que a gente tem que fazer uma junção de várias cenas para que eu possa discutir algum sistema. Então, quais são as etapas? Eles visualizavam as cenas, eu pausava para discutir os tópicos de fisiologia interessantes. Por exemplo, tem um episódio com o coração que a principal, a Meredith, né, ela se afogou e o coração dela parou. Aí eu falava, gente, por que o coração dela parou? Por que eles estão fazendo, por exemplo, aqueles procedimentos médicos para tentar reavivar o coração dela? Então, eu tentava levantar perguntas para que eles pudessem levantar hipóteses. Qual doença está envolvida, qual sistema estava envolvido, né? E eles tentavam diagnosticar esses casos. De uma coisa que eles sempre veem, tá? E depois a gente discutia as limitações da série, gente. Isso é muito importante. Para eles entenderem que Grey's Anatomy, gente, essas séries, elas têm elementos de fantasia. No sentido de que algumas coisas são meio que forçadas. Então, para que eles vejam que nem tudo aquilo que eles veem é verdade. Aí você pode pensar, Gabriel, ainda tenho receio com série. Teve um estudo recentemente que saiu que teve um episódio do Grey's Anatomy que teve uma paciente com HIV, né? Que ela falava que ela não queria ter filho, tal, né? Aí uma médica do Grey's Anatomy, ela falou algum procedimento que é possível prevenir com tratamento, tudo. Aí foi interessante que as pessoas viram aquilo no episódio e começaram a procurar na internet se aquilo era verdade ou não, tá? Isso foi bastante tempo. Teve um outro episódio no Grey's Anatomy, foi atrapalhado o HPV, tá? O HPV, e perceberam que a conscientização a partir da série foi mais efetiva que a conscientização feita por comercial na televisão norte-americana, tá? Nesse episódio aqui eu trabalhei cardiovascular. Tinha aqui um caso de uma paciente que ela ficou sem coração por algumas horas. Eu perguntei, gente, é possível ficar sem coração por algumas horas? Tentem pesquisar por quê. Aqui no caso da paciente aqui, que ela meio que ela teve uma parada, tá? Cardiorrespiratória. E aqui, vendo, eu mostrei essa telinha no episódio, eu falei, gente, o que vocês acham que é cada coisa? Gente, lógico que não tem uma aula aprofundada de fisiologia para eles, mas acho que é interessante porque, assim, ele vê a série, ele tem contato com a série, porque a gente pode fazer ele, pelo menos, compreender um pouco do que ele vê. Aqui, são interações com os alunos, eles começaram a falar, qual sistema acho que está envolvido, o que pode estar acontecendo, né? Teve um episódio do Grey's Anatomy que teve uma médica que ela estava com suspeita de Covid. Aí eu mostrei aquela cena, eu falei, gente, por que vocês acham que ela estava com suspeita de Covid? Aí eles tentavam explicar por quê, tá? Aí eu fiz algumas perguntas, por exemplo, qual a relação, né? Opa, não dá pra chegar aqui. Qual a relação entre a eletricidade e os batimentos cardíacos, tá? É uma pergunta, assim, bem reflexiva para eles, tá? Aí você pode partir por outros caminhos, né? Do que está acontecendo na fisiologia do paciente.
tá? Ah, aqui deu uma cortada, tá? Mas a pergunta era se é possível observar o coração, é possível a pessoa se manter viva sem o coração. Aí, o que eles achavam. E eles podiam pesquisar ou não, tá? E alguns pesquisaram, tá? Aqui, teve até um que pesquisou, tá? Que ele pesquisou isso. Eu acho que a série é interessante porque, assim, ela dá para o aluno no horizonte e fala, não, você pode pesquisar várias coisas diferentes. Então, é possível aprender fisiologia com essa metodologia do Grey's Anatomy? Eles falaram que sim, tá? Eles acham que sim, e que eles podem aprender diferentes coisas, que eles aprendem sobre as partes do corpo, sobre como elas se relacionam. Mas, gente, não adianta só mostrar a série. Então, a gente, como professor, eu fazia intervenções para explicar o que eu estava achando, tá? E o que eles achavam. Quando eu perguntei o que eles estavam achando, né, pelo WhatsApp, por exemplo, ok, um aluno interessante, gente, eu tinha alunos, né? O Lucas, por exemplo, terceiro ano, era um aluno que já tinha reprovado. Sabe aquele aluno, gente, que na aula ele só faz bagunça? Bagunça, ele me enfrentava, sabe? Assim, ele queria fazer zoeira a aula inteira. Aí ele começou a participar dessas aulas, né? Ele começou a, assim, é engraçado que ele entrava nas minhas aulas só quando eu dava série. Quando não dava série, ele não entrava, né? Mas aí eu comecei a dar série mais, eu percebi que ele começou a entrar, ele começou a se interessar, ele começava a tumultuar o pessoal para o pessoal responder, começava a conversar, e ele começava a querer nem procurar na internet o que estava acontecendo com o paciente. Então, isso que eu achei interessante, gente. Um aluno que estava praticamente evadido, tá? Ele estava evadido mesmo. Ele começou a assistir às aulas remotas por causa das séries, e depois, mais tarde, ele começou a participar das outras atividades também, tá? Então, isso aqui é o caso interessante, porque assim, na aula eles falavam assim, eu posso dar risada na aula, eu posso conversar com meu colega o que eu tô achando, eu tô revivendo alguma coisa que eu vi na série. Então, lá, o aluno falou assim, você realmente sente que está aprendendo, e vai aprender, sempre é muito bom, tá? Teve uma aluna aqui que ela falou que ela começou a perceber, teve um episódio que eu falei de ansiedade, ela começou a ver um pouco daquilo na vida dela, tá? Aí ela veio discutir comigo se realmente era aquilo, né? Gente, eu já trabalhei com ansiedade, tá? No laboratório, então comentei um pouquinho do que eu achava e sugeri para ela procurar um médico, tá? Uma ajuda, uma terapia, um médico. E ela, pela série, ela começou a refletir sobre isso. Outra série da Netflix também, que a gente utilizou esse ano, é Cidade Invisível, que ela é muito interessante, porque dá para trabalhar tanto ciências humanas quanto da natureza, para discutir questões ambientais. A gente fez um levantamento dos conceitos prévios dos alunos sobre preservação ambiental, sobre meio ambiente e folclore, e a gente trabalhou o projeto de folclore no mês de junho desse ano com os alunos, tá? Para quem não sabe, Cidade Invisível é uma série nova da Netflix, tá? Os personagens folclóricos. Isso aqui é o Saci, isso aqui é o Curupira, isso aqui é a Yara, né? Isso aqui é a Cuca. Então, assim, eles vivem toda uma narrativa que alguém está tentando devastar a gente tá falando resumidamente, tá? Acontecem vários mistérios, por exemplo, que o boto cor-de-rosa, ele aparece morto, tá? E aí a gente pode trabalhar cenas que pergunta se o aluno pode resolver questões ambientais, se ele pode ter uma noção sobre consciência ambiental. E eles falam que sim, tá? Eles conseguiram até relacionar isso com as questões de ciências humanas. Eles falaram que a série ajudou a compreender a relação entre ciências humanas e na natureza, tá? Que contribuiu para entender um pouco mais de geografia, um pouco mais de biologia, enfim, né? Essa série a gente passou exclusivamente para o ensino médio, segundo e terceiro, tá? Cenas, por causa da faixa etária mesmo. E assim, eles gostaram pra caramba. Tanto que, né, até eu estava contando com a minha coordenadora, teve aluno, gente, que não participava de nada, e quando viu algumas cenas dessa série, ele já tinha Netflix, ele começou a assistir por ele mesmo, e ele começou a levantar cada questão, gente, cada questão legal, que eu achei muito interessante. O método 3, que é escolhas de cenas de um único episódio, e a gente elaborou um roteiro, tá? Essa aqui é baseada mais em mistério. Então, gente, a metodologia era basicamente a mesma coisa, só que a gente dividia a sala em equipes, passava cenas de um episódio, tá? No caso, CSI, e eles tinham que descobrir o que estava acontecendo com aquela doença daquele episódio.
Doença não, perdão, com aquele mistério da doença. Nós demos aulas, tá? Eu, professor de outra escola, tá? De física e química. A gente deu uma aula de biologia, falou um pouquinho de expressões faciais. E ele falou um pouquinho sobre balística, movimento balístico, e também falou um pouquinho sobre química. E aí nós mostramos algumas cenas do episódio CSI. E aí, veio uma competição de uma escola contra outra, para ver quem resolvia primeiro o mistério. Nós fizemos um grupo no WhatsApp para os alunos discutirem o mistério, para ver o que estava acontecendo. Tinha aluno do 9º ano, do 1º, do 2º, do 3º, tá? E aí tivemos a discussão em sala de aula. E aí nós mostramos a resolução do crime. Gente, só para mostrar. Esse aqui é uma planilha que um aluno do 9º ano montou para falar quais eram os principais suspeitos, qual arma foi utilizada no crime, assim, cada suspeito ele fez um quadrinho para falar por que ele achava que ele poderia ser o assassino. E aí ele, gente, esse menino do 9º ano, ele fez tanta teoria que no final ele foi um dos que descobriu, tá, a resposta no episódio. Ainda mais quando é competição, né, gente? Muitas vezes, numa competição saudável, eles ficam mais motivados a participar, sim. Isso é bem interessante. Então, CSI, você pode mostrar algumas cenas e discutir tanto biologia, química, física, né? E aí eu perguntei se eles achavam que aprenderam com essas aulas. Alguns começaram a falar que aprenderam matemática, tem uma noção melhor de matemática, né? O outro falou, me ajudou em biologia, e também na química, em reações químicas. O outro falou, gostei muito, você aprende sobre movimento balístico, sobre crimes. E eu pedi, logicamente, os pontos negativos, né? Eu gostaria mais no presencial, tal, né? Que tudo isso foi no meio remoto. Gente, foi uma atividade muito interessante que eu pude fazer com eles, tá? Nas considerações finais, gente, a gente percebe que a série tem o objetivo de entretenimento, gente. Não tô falando que a série vai substituir a aula, tá? Mas a série pode ser um instrumento para ajudar nas suas aulas, tá? De biologia, química e física. A gente pode observar, no primeiro bimestre, eu não utilizava séries, tá? O engajamento insatisfatório, ou seja, aluno, eu tinha 60% dos alunos que não faziam nada na aula. Nada. Não fez nenhuma atividade. No 2º e 3º bimestre de biologia, eu percebi que reduzi muito o número de alunos que não fizeram nada, tá? O engajamento total, ele teve mais ou menos constante, tá? Mas só que o engajamento parcial, ou seja, os alunos eles conseguiam participar de 2, 3, 4 aulas, principalmente as com série, tá? A gente começou a perceber que eles começaram a participar mais das aulas, ter mais interesse. Então, isso foi uma coisa bem interessante. Tô encerrando, tá? Depois, quem quiser ver no QR Code, como era professor de biologia diletiva, a gente fez meio que um compilado eles mesmos falaram, professor, a gente viu Grey's Anatomy, House, vamos fazer uma homenagem para os funcionários da saúde de Jaú? Aí eles fizeram um vídeo e um podcast, tá? Para homenagear esses profissionais da saúde de Jaú que estão no combate à pandemia. Eu queria agradecer, além da diretoria de ensino, né, de Botucatu, pela oportunidade, a minha coordenadora geral, a Karen, tá? Ela deve estar aqui. Agradecer pela oportunidade, agradecer que ela que me ajudou muito a elaborar essa metodologia, me ajudou em vários momentos, tá? Então, Karen, muito obrigado, tá, pela força. E também os professores, os estudantes, direção, a DJU, todo mundo que de alguma forma colaborou, tá? Que essa metodologia tivesse um resultado que, para mim, foi satisfatório, tá? Gente, esse aqui é meu e-mail, tá? Quem tiver dúvida, tiver alguma sugestão, crítica, pode me mandar para Gabriel Victoriano, @professor, né? Ponto do Cacau, que eu vou ter maior disposição em responder, tá bom? Muito obrigado. Professor, muito obrigada. Olha, o tempo voou. Ah, que bom. Que trabalho complexo, mas eu acho assim, o mais importante é saber que isso realmente, né, buscou esse aluno e teve um maior engajamento. E realmente, muito obrigado por compartilhar, tá? Essa prática tão bacana de vocês aí. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Bom? Bom, dando sequência, então, gente, agora fazendo parte do segundo momento, agora eu vou chamar o professor Cássio. Oi, professor. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Cássio? Como que tá? Eu tô bem, graças a Deus. Então tá jóia. O professor Cássio é da nossa DE, tá?
Ele é da Escola Francisco de Oliveira Faraco, e assim também como professor, ele também tem aí uma metodologia que ele alcança aí, né, resultados bacanas aí com seus alunos. Então, eu passo a palavra, tá? Seja bem-vindo, também agradeço imensamente sua participação, tá bom, Cássio? São Eu que todos agradeço. ouvidos, tá? Passo a palavra. Então, bom dia para todo mundo. Pessoal, eu recebi o convite da Rafa, né, a nossa PCNP. Eu falei assim que estava disposto a comentar umas boas práticas, só que, infelizmente, eu não tinha um tempo hábil para preparar um PowerPoint tão bem feito quanto esse do Gabriel. Eu trabalho em 2 redes, né? E o pessoal que trabalha em 2 redes sabe que o nosso tempo fica bem limitado. Então, eu propus para fazer um stand-up mesmo aqui, né? Vim de cara limpa e para falar aquilo, o que eu trabalhei no híbrido, no online, agora no presencial, com os alunos que estão aqui, e propor também uma roda de conversa para vocês tirarem as dúvidas, tá? E a Rafa falou assim, não, tudo bem, Cássio, pode ser assim, não tem problema nenhum, o importante é você falar das boas práticas. Eu falei, então tá bom, então podemos chegar num acordo aí e eu vou expor o que aconteceu durante todo esse período. Bom, lá no início, né, como como o Gabriel falou, desculpa, Gabriel, foi tudo muito difícil, né, para todo mundo. Na escola onde eu trabalho, né, que é o Faraco, nós não conseguimos ter uma grande quantidade de alunos usando o Meet para as aulas online. Teve vamos por assim, uma rejeição por parte deles, nós insistimos bastante, mas eles gostavam bastante do WhatsApp. Então, lá no comecinho, e até uns tempos para cá, como eu fazia que dava certo? Eu acabei criando um canal no YouTube. Hoje ele já nem existe mais, eu já até cancelei, porque estávamos agora no híbrido, né? Então não estava tendo mais o tempo para gravar os vídeos. E gravava os vídeos com a explicação dos conceitos, dos conteúdos, sempre focando nas habilidades que eram para ser desenvolvidas. Deu bem certo, mandava para eles. Eles falavam, professor, terei a dúvida sim, olha, não entendi tal parte, naquele minuto, o que você fez ali. Então, isso na parte do online, e para o pessoal depois na parte do híbrido, deu muito certo, tá? Muito certo mesmo. Os meus alunos, eles gostavam muito do contato pelo WhatsApp. Até hoje, os que estão em casa, né, no remoto, eles sempre perguntam, sempre tiram dúvidas, principalmente pelo WhatsApp. No presencial, o que vem dando certo, para eu casar com a habilidade do centro de mídias, que esse pode ser uma dúvida de muitos profissionais, como conseguir conciliar o centro de mídias com a aula aqui no presencial. Então, conversei com a coordenação, né, expus a minha ideia, que era de trabalhar com os conteúdos, né, as habilidades e competências do centro de mídias e com aquelas perguntas. Como nós sabemos, sempre ao término das aulas, eles propõem a pergunta. Então, eu trago essa pergunta para o pessoal que está aqui na escola. E, em cima dessa pergunta, eu vou desenvolver a habilidade e a competência que foi atingida naquela aula. Vem dando certo, tá? Então, eu consigo passar o que o centro de mídias está passando para os alunos que estão no presencial e consigo enxertar com mais conteúdos, sempre naquela mesma habilidade em que o centro de mídias está propondo. Então, essa prática do presencial é o que vem dando bem certo aqui comigo. E o online, que nós estamos fazendo agora, eu continuo principalmente com ele pelo contato pelo WhatsApp. Porque com os alunos aqui no presencial, um número cada vez maior, o nosso contato com o pessoal que está ficando em casa vai ficando mais difícil, né? A questão do tempo, a questão da atenção que nós temos que dar para os alunos aqui na sala. Lá no início do híbrido, quando nós tínhamos uma quantidade menor, você conseguia abrir uma aula para eles simultânea, consegue gravar um vídeo, por exemplo, ou tirar dúvidas pelo WhatsApp. Agora, com uma quantidade maior de alunos na sala, isso vai dificultando, porque você tem que dar atenção para o que estão aqui. Você não vai conseguir falar, pessoal, não, fiquem quietos aí, eu vou responder aqui um WhatsApp, uma pergunta de um aluno. Você vai ter que deixar fazer isso depois.
eu tenho que focar naqueles que estão aqui na sala. Então, são esses métodos que eu estava usando, estou usando, que está dando certo. Principalmente essa parte das perguntas, para não deixar os alunos de forma, como posso colocar o adjetivo, aleatório, tá? Chegar com uma habilidade aleatória. Você pode ver a habilidade que o centro de mídia está passando, mas se você focar também da maneira em que eles passaram essa habilidade, do jeito que eles estão abordando, fica melhor, porque aqueles que estão em casa vai estar trabalhando do mesmo jeito, né? Vão estar construindo o conhecimento da mesma forma que aqueles que estão aqui na escola com você. Então é isso, pessoal. Como eu falei, eu vim aqui de cara limpa expor como eu trabalhei, como eu estava trabalhando. Falei para a Rafa que realmente eu não tinha muito o que falar, eu expor essas duas situações, né, do online e agora no híbrido, que eu ia levar em torno de 10 minutinhos e ia propor para vocês abrir uma roda de conversa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, como que está sendo mais específico alguma parte, estou aqui à disposição. Professor Cássio. Oi. Ó, é exatamente isso que a gente buscava, sabe? Que uma das maiores dificuldades que a gente percebe é justamente fazer essa ligação. Como trabalhar essa parte do centro de mídia com aquele aluno que vai vir presencial, com aquele que está em casa. Então, eu acho que isso que você direcionou e viu que dá certo, realmente bem bacana, né? Porque a gente não consegue, muitas vezes, eu falo até por mim, né? Porque eu não vivi essa realidade que vocês viveram, né? Eu tenho muita experiência presencial, mas eu acho bem bacana você expor isso, que tem como trabalhar assim, porque eu acho que uma das maiores dificuldades é tentar vislumbrar isso na prática. Como que eu vou conseguir, né, trabalhar no centro de mídia com aquilo, com a realidade dos meus alunos e, como você disse, esse modelo híbrido agora com o presencial, cada vez mais os alunos, né, chegando, né, e tendo ali que permanecer, eu acho que essa é uma grande dificuldade. Então, também nós agradecemos muito, porque isso realmente que eu acho que é bacana nesse momento, né? Trazer essa inspiração, trazer essas soluções, saber que dá certo, porque vocês voltaram já há mais tempo para o presencial, né? E tem escolas que ainda não retornaram, e que isso realmente dê às vezes um norte, porque essa ansiedade que foi colocada, ela acompanha mesmo o profissional, porque o objetivo é realmente alcançar, né, esse aluno, trazer com que ele veja sentido, que haja um engajamento maior. Então, bastante bacana você poder estar trazendo isso para a gente, viu, Cássia? Agradeço imensamente também você. É muito valiosa essa informação e esse esquema que você aí colocou e projetou aí para estar conseguindo dar conta do recado nesse momento. Muito obrigada, Cássio. Sim, voltando ao foco lá, eu que agradeço pela participação, espero que dessa maneira que eu estou trabalhando pode ser útil para mais alguém. Sim. E voltando ao foco lá, eu podia expor mais situações, né, como o Gabriel citou ali, que ele está fazendo, né, as aulas dele, está sendo vinculadas às séries, algumas aulas, e lógico que isso aproxima muito o aluno. Uma realidade dessa, trazer a realidade do aluno para a sala de aula, aproxima, faz com que ele queira aprender aquele conceito, desenvolver aquela habilidade, porque está na realidade dele. Só que isso é algo, por exemplo, que aos professores que estão mais tempo na rede, para mim já é uma coisa assim, que eu costumo fazer desde a época do presencial, porque quando você traz para a realidade do aluno, fica mais interessante, tá? Então, o que o Gabriel está fazendo ali, citando o exemplo dele, é perfeito, é ótimo, e ele mostrou pelo engajamento dos alunos na participação das aulas que aumentou. Então, isso é muito bom. Todos deveriam tentar, pelo menos eu vejo assim, aproximar a realidade do aluno com a sua aula, porque ele vai demonstrar mais interesse, porque é exatamente aquilo que ele está vendo. Estava comentando hoje no ATPC aqui da escola, que eu estou na escola, e essa semana eu estava dando Teorema de Pitágoras, teve a revisão, né, então estava lá passando o Teorema de Pitágoras, caiu a rede. Será que caiu a ligação? Alô? Ou euzinho, Vai lá, Rafinha. Aí.
Ele travou, eu acho que a conexão dele caiu. Eu vou abrir o microfone, mas aí o Cássio voltou. Voltou. Caiu a rede. A internet da escola deu uma osciladinha aqui. Desculpa, pessoal. Imagina. Então, só para eu finalizar lá, pessoal. Então, é importante, sim. Eu estava comentando, teve essa retomada com o fundamental aqui numa sala que eu trabalho e tive que retomar com eles o Teorema de Pitágoras. E pegar a parte histórica do Teorema de Pitágoras, por exemplo, o símbolo dos pitagóricos é um pentagrama. Então, a primeira coisa, quando eu vou começar a aula, eu já desenho um pentagrama na lousa. Eu falo para eles, pessoal, o que vocês acham que é esse símbolo aqui? Né? Sempre tem aqueles que têm mais vergonha e tem aqueles que expõem, né? Eles falam assim, professor, isso aí é coisa do capeta. Porque o pentagrama, em filmes, é relacionado ao satanismo. Eu falei assim, sim, daí você sabe por quê? Daí eu entro toda na história. Falo, olha, porque eles viveram antes do nascimento de Cristo, por volta de 500 anos. Entro no contexto, mostro, assim, algo da realidade deles, esses que, por exemplo, assistem filmes e viu. Então, quando eu vou passar o Teorema de Pitágoras, já estão interessados em ver o que aquele cara fez de todo aquele contexto que eu falei antes. Por quê? Porque eu tentei aproximar da realidade deles. Então, acredito que isso é um ponto muito forte e deve ser usado, sim, no online, no presencial, em qualquer ponto, nós devemos tentar aproximar, sim, a realidade do aluno. Obrigada, Cássio. Obrigado. E desculpa cair a internet, gente, atrapalhar vocês aí. Meu fundo aqui tá terrível hoje, por isso que eu fechei a câmera rapidinho. Eu vou abrir o microfone para os participantes, e aí o pessoal que tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tanto para o Cássio quanto para o Gabriel, é um ótimo momento agora. Aproveitem para socializar também, se tiverem alguma outra prática, porque a nossa ideia principal hoje foi trazer para vocês práticas exitosas, desde a mais simples até alguma mais elaborada, mas porque vocês percebessem que é possível aplicar, né? Que é possível aplicar para diversos públicos, que não precisa ser só para uma PEI e nem para uma escola de periferia, que não precisa, dá para fazer adaptações e que é possível, né? Então, eu vou abrir agora aqui, só um minutinho. Vou permitir tanto o microfone quanto a câmera para vocês abrirem, para poder socializar. Pronto, fiquem à vontade. Meninas, se quiserem comentar mais alguma coisa. Oi, pessoal, todo mundo? Tá muito barulho aqui? Um pouquinho, mas dá para te ouvir, Carol. Tá joia. Olha, eu fiquei encantada, Gabriel, com a sua prática, viu? Meus parabéns. Muito legal esses estudos de caso, né? A utilização das séries, muito bacana. Realmente é uma coisa que os alunos fazem muito, né? E poder usar isso daí de uma forma para, como você falou mesmo, né? Motivar, entender que a realidade da série, né, e as suas limitações, isso também é muito importante. Foi muito bacana, muito bacana. Muito obrigada por compartilhar essa prática com a gente, tá? Obrigado eu. E Cássio também, muito obrigada, viu, Cássio? Matemática, muito bacana também. Foi bem mais simples, né? Mas eu acho que também tem a sua validade. Com certeza, com certeza. A gente estava, como a Thelma falou, com essa dificuldade mesmo, né, de mostrar essa integração CMSP com o presencial, e a sua colocação foi perfeita. Tenho certeza que ajudou muitos professores aí. É importante a gente ver duas vertentes, porque quando a gente fala em algumas inovações, a gente tende a pensar que é sempre, preciso da tecnologia, preciso de algo muito exuberante para fazer diferente. E não, muitas vezes com menos recursos, a gente consegue também, né? Se colocando o aluno como protagonista da situação, a gente vê que tem uma infinidade de recursos que não necessariamente precisa ser tecnológico. Então, a gente até gostou, assim, de ter esses dois parâmetros,
para a gente discutir, para a gente ver que dá para trabalhar em diversas realidades, em diversas situações das diferentes escolas, realidades de escolas que nós temos, né? Então, eu também queria agradecê-los por participar. Muito obrigado. O Cássio eu não conhecia, Cássio, e aceitou prontamente a participação. Obrigada mesmo. A gente entende o quão corrido deve estar, né? Você trabalha tem 2 cargos. E assim, ó, sem um PPT, foi excelente a sua fala, eu gostei bastante. E o Gabriel também, o Gabriel já conheço há um tempo. Aceitou, veio contribuir com a gente, de outra diretoria de ensino, né? Então, também queria agradecer a coordenação da Escola Álvaro Fraga, que cedeu a participação do Gabriel, que também está em horário de ATPC, então veio compartilhar com a gente, para a gente ter essa integração entre diretorias. Então, muito obrigada, professores, obrigada mesmo, vocês foram muito bons, assim, muito bom o compartilhamento de vocês. O pessoal está quietinho hoje no chat, não estão com Pois muitas, mas acho que ficou tudo tão claro, tão legal, que talvez não tenha dúvidas. Mas estamos aqui ainda mais alguns minutinhos, caso alguém queira fazer algum comentário, fiquem à vontade. Um ponto que eu gostei bastante também, tanto na prática do Gabriel quanto na do Cássio, né, que a gente pôde ver a contextualização, né, do ensino, trazer aquele objeto de conhecimento para a realidade do aluno, para o mundo do aluno. Isso tornou a prática muito mais exitosa, né, alcançou-se muito mais alunos do que se isso não tivesse sido feito, né? Então, tanto biologia, ciências, matemática, né? Isso é possível de fazer em todas as áreas e foi muito bem colocado aqui. São as metodologias ativas, né? Que hoje tem um nome, né? Que surgiu, mas muita gente faz isso desde um tempo atrás, né? Eu mesmo já trabalho assim, acho que desde quando eu entrei na rede. Já gosto de fazer com que o aluno construa o seu conhecimento, que nada vem pronto. Mas agora, a partir do ano passado, ganhou um nome, né? São as metodologias ativas. Parece que é uma novidade, mas assim, há muito tempo, né, que a gente tem esse foco na aprendizagem, no aluno como protagonista. É bem isso mesmo, Cássio. Sim. É um nome gourmetizado que é uma prática já antiga, né? Isso. E o bacana... A Karen fez uma colocação aqui no chat, desculpa, Thelma, que ela que agradece a oportunidade, né, de poder compartilhar as práticas que visam a melhorar o engajamento dos estudantes, tá? Então, foi uma colocação da Karen, a coordenadora do Gabriel. Nós também agradecemos muito, Karen, com certeza aprendemos muito com a prática de vocês aí. Obrigada, viu? Não, eu só ia reforçar que realmente é isso, né? Hoje em dia, eles dão nome, né? Eles colocam alguns termos para práticas que realmente sempre aconteceram, né? E é muito bacana saber que muitos já têm essa prática. Mas, às vezes, aquele trabalho faz tão parte da rotina, já essa iniciativa de buscar essa contextualização, de ter essa preocupação com que o aluno realmente vai estar participando daquela aula, que às vezes o próprio professor que usa, né, às vezes é tão corriqueiro, é tão cotidiano que ele acaba não valorizando isso, né? Então, quando a gente às vezes abre o microfone, não, é muito simples, é muito banal. Não, às vezes não. Para ele pode ser banal, mas para um outro que nunca praticou, sabe, é uma inspiração, não é? Tipo, ou então reforça aquilo que ele já faz. Puxa, que bacana. O que eu acho que é tão assim normal, é isso mesmo, é o caminho, né? É o norte que eu deveria estar seguindo. Porque, olha, eu acho que daqui para frente é uma pescaria mesmo. Cada dia é um aluninho a mais, né? Vamos buscando, vamos resgatando e vamos fazendo com que ele permaneça ali de uma maneira bem efetiva. Que haja esse engajamento, que ele se sinta... Eu otimismo aí, moçada, né? Tudo vai gostar. Vamos lá. Temos ainda uns 5 minutinhos, se alguém quiser, né? Falar tem uma pessoa com a câmera aberta para fazer alguma pergunta, alguma colocação? Professor Márcio? Ou
Se tiver alguma colocação, pode. Ou talvez não, acho que só a câmera mesmo. As Ele pessoas ligam esqueceu a câmera, ligar. a gente já quer que elas falem. Que elas... Essa troca de experiências, né, que foi citada agora, é importante. Eu me recordo de um ATPC, eu não recordo o nome do professor, peço até desculpa, ele deve estar assistindo agora. Ele é da Tila Inocente, ele também era de Química, Física e Biologia, no Tila Inocente aqui de São Manuel. E na prática dele, na boa prática, que vocês propuseram para ele estar falando no dia, ele citou da pergunta gatilho. Eu não usava ainda a pergunta gatilho. E depois da boa prática dele, eu comecei a utilizar a pergunta gatilho nas minhas aulas também. São aquelas perguntas no início da aula para despertar o interesse do aluno. Mas uma pergunta em si, né? Eu usava, por exemplo, como eu citei, esse contexto de uma história, que nada mais é que esse despertar o interesse. Mas hoje tem esse nome, da pergunta gatilho, que é uma pergunta para o aluno situar no contexto, habilidade e competência daquela aula. Uhum. E eu comecei a fazer a partir de uma socialização que vocês propuseram aqui no ATPC. Ai, que bom, que legal que você compartilhou isso com a gente, né? Essa troca, ela permite que a gente acenda uma luz ali, olha, que legal, essa ideia, essa prática. É exatamente por isso que compartilhar essas práticas é importante, né? A ideia do colega, às vezes, cabe certinho para a gente e a gente pega as boas ideias e coloca em prática, né, Cássio? Bem legal você compartilhar isso com a gente. Bom, eu acho que não temos mais perguntas. Vocês querem falar alguma coisa? Gabriel, Cássio, fazer alguma fala final? Se tiverem algo para acrescentar, fiquem à vontade. Nossa, queria agradecer, parabenizar o professor Cássio também, né? Que foi muito legal também a parte de matemática. E é isso aí, tamo junto, né? Nessa empreitada pedagógica, né? Ainda mais nesse momento, né? De voltando, tudo, né? Isso. Todo compartilhamento é Com bem-vindo, né, certeza, com Gabriel? certeza, com Muito certeza. obrigada. Eu também só agradecer a todos, né? Obrigado pelo convite. Espero que, não, como eu citei, não foi uma apresentação tão bonita e tão bem feita como a do Gabriel, mas eu espero que possa ter ajudado alguns colegas aí. Pois sim, a nossa voz é a nossa principal ferramenta, Cássio. Foi excelente. Bom, Thelma, será que teve algum probleminha? Não, é só mesmo reforçar, agradecer novamente. E aí os professores não quiseram se manifestar, mas sim, nesse meio tempo, né, depois se quiser no particular, né, colocar alguma coisa bacana para futuramente a gente voltar a trazer esse tipo de ATPC aí para vocês, que eu acho muito válido, porque muitas vezes a gente faz o ATPC da diretoria de ensino, parece assim aquela coisa distante, né? Nossa, mas exatamente, nós escolhemos essa abordagem para aproximar mais nesse momento tão decisivo de retorno, né? Então, eu acho bastante importante que vocês, se puderem, né, nos procurem. Ó, fiz uma atividade, olha, foi muito legal, né? Traz para a gente, né? A gente, com o maior prazer do mundo, vai poder aí, estender aos outros aí num outro momento, né? Então, fica aí realmente o meu convite, né? O meu pedido, porque eu acho que nesse momento, eu acho que é aquilo que dá resultado, né? Aquilo que realmente dá para aplicar, aquilo que sirva de inspiração para um colega. Não precisa ser na íntegra, né? Mas, assim, nossa, que bacana. Então, esse aí, né, as minhas considerações finais aí para vocês, né? E vamos lá, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada para todos aí, tá? Obrigada, gente. Até a próxima. Tenham todos um bom dia, um bom restinho de semana. Obrigada, pessoal. Obrigado. Bom dia para todos. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia.